Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. E logo depois de orar, eu já chamo aí o nosso querido amigo pastor Davidson, para que ele possa estar aí nos conduzindo no estudo dessa manhã, tá bom? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado porque até aqui a tua bondosa e graciosa mão tem estado conosco, tem nos dirigido, tem nos fortalecido, tem nos animado, tem nos impulsionado, e nós queremos agradecer por isso e muito mais. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos juntos e juntos, Senhor, aprender mais um pouco da tua palavra. Eu venho lhe pedir, Senhor, usa o teu servo com graça, com sabedoria. Hoje é um momento diferente, Senhor, porque eu ainda estou revendo aí os contatos para poder enviar, fazer os grupos, mas eu peço ao Senhor, traga outras pessoas, novas pessoas, para que possam ouvir ao longo deste dia aquilo que vai ser ministrado pelo teu servo. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor Davidson. Bom dia, pastor Davidson. Tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Shalom a todos. É uma alegria estar aqui, novamente para mais um estudo. Jóia. Nós estamos aí, vindo aí de um movimento aí, meio que de preocupação, de desgaste, mas graças a Deus está tudo resolvido para a honra e glória do nosso Senhor. Pastor Graças a Davidson, Deus. eu vou pedir a você só
Desculpa, né, porque eu ainda estou reorganizando a questão da agenda, talvez a nossa frequência hoje não seja tão boa quanto tem sido, mas eu creio que no decorrer do dia o Senhor vai fazer milagre, alcançar outras pessoas através dessa live, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, Rosilane Melo, tudo bem contigo? Graça e paz, que bom tê-la aqui conosco. Eu ainda estou organizando aí os grupos para a gente fazer lá amanhã com Deus, grupo de estudos. Calma que eu vou chegar lá, tá bom? Pastor Davidson, e aí? Conta as novidades, os lançamentos, como é que estão em todas as coisas, para a gente daqui a pouco já cair dentro aí da aula. Fala conosco, por gentileza. Sim. Então, nós estamos aqui, né, nessa série de estudos. Não esqueça que a série inteira é baseada nesse livro aqui, Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, tá bom? É um livro fino, mas ele é bem abrangente e ele é bem interessante também. Então, você poderá adquirir esse livro aqui, ó, fazendo contato comigo pelo WhatsApp, que eu já vou dizer para você, né? Além desse livro, eu também tenho aqui um livro muito especial, feito especialmente para mulheres, que é esse aqui, ó, Guardadas pelo Amor, Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina, tá? Esse livro aqui é interessantíssimo para mulheres, ele fala ao coração de vocês. Minha esposa, inclusive, fez uma série de devocionais, um capítulo por dia, baseada nesse livro aqui, e fala sobre como Deus tem cuidado de vocês, irmãs, em todas as situações em que vocês precisam de proteção divina. Tem também aqui, ó, o combo maravilhoso, não é? O livro do Salmo 23, que você já conhece, totalmente baseado na língua hebraica, e agora o nosso lançamento recente, o livro também, um comentário totalmente baseado na Bíblia hebraica do Salmo 91. O nome do livro é Proteção Divina no Curso da Vida. Tá bom? Então, versículo por versículo, palavra por palavra da língua hebraica, nesses dois livros aqui, que você ainda pode comprar com uma venda, né, casada aqui, né, porque esses dois são irmãos. Então, você pode adquirir os dois livros por um valor especial, tá bom? Faça contato comigo para você adquirir qualquer um dos livros de minha autoria. Meu WhatsApp é 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 585402. Então, 998 585402, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? E eu terei prazer de te mandar informações e também você possa adquirir qualquer um desses livros aqui que vai abençoar a sua vida, tá bom? É isso aí, pastoradas. Joia, 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 joia. Não fique de fora, hein? Não fique de fora. Eu ganhei um livro do pastor Davidson, né? Eu já tenho o Salmo 23, tem mais um outro mais dois livros aí que ele escreveu. Um é do o apóstolo Bigotudo, alguma coisa assim, né? E esse daí também o Edcleilson, não, como é que é o nome? As aventuras do apóstolo Valdir Crei. Valdir Crei, exatamente. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu recebi o livro, eu comecei a ler o livro, daqui a pouco o livro sumiu. Eu achei estranho. Ué, cadê Ué, meu livro? Quando eu fui procurar, minha filha pegou o livro para ler. Falei, eita. calma, filha, vamos negociar aqui. Não, pai, eu também quero ler e tal. Eu falei, tá bom, então a gente vai ver o que a gente consegue fazer. É, Olha aí. Eu quero incentivar os irmãos, né, aqueles que vão estar nos assistindo, a leitura de livros faz bem, né, faz bem. Tem livros específicos que a gente chama de livros científicos, livros que vão contribuir com o nosso conhecimento, mas tem outros livros que vão contribuir através da reflexão, né, através da reflexão sobre algumas coisas. O que eu já folhei desse livro que o pastor Davidson me mandou, gostei, né? A Agatha gostou ainda mais. Então, assim, vale a pena você investir. Se você é vovó, né, já passou da fase aí da mãe que tem filho pequeno, incentive os seus netos, né, os sobrinhos a também estarem lendo, tá bom?
Pastor Davidson, vamos lá, a partir de agora vai estar tudo contigo, pode mandar aí para a gente poder liderar aqui. Muito obrigado, pastor Aderson. Você também que nos acompanha, estamos aqui analisando capítulo por capítulo do meu livro Vitória nos Desafios da Vida. E hoje estamos aqui no capítulo 7, cujo título é A Verdadeira Vida no Espírito. E aqui capta bem a informação que temos dado, né? Se você deseja ter aqui o resumo desse livro, capítulo por capítulo, o resumo é gratuito, é em PDF. Você pode solicitar ao pastor Aderson ou diretamente a mim também, pelo meu WhatsApp. E eu terei prazer em enviar para você o PDF com o resumo do meu livro Vitória nos Desafios da Vida, tá bom? Já passamos aqui da metade do livro, estamos aqui então no capítulo 7, A Verdadeira Vida no Espírito. Nesse capítulo, eu estou comparando as obras da carne e o fruto do Espírito, enfatizando a necessidade de uma vida genuinamente transformada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, esse é o nosso foco aqui. Para isso, vamos ler o texto. É o texto base, né, desse capítulo, que é Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o 23, tá bom? Eu já vou estar abrindo aqui, já está aberto aqui o texto. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 23, né? E vamos ver como diz aqui. Aqui Paulo dizendo, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aqui descer um pouquinho, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então você está vendo aí que contra essas coisas não há lei, né? Contra o quê? Que coisas são essas, né? O fruto do Espírito, tá bom? Mas olha que legal, né? Você pode perceber aqui, no versículo 19, que nós lemos, né? Que as obras da carne, né? Obras, aqui ó, obras, está no plural. Isso por quê? Porque cada componente desse, moralidade sexual, impureza, libertinagem, né? Cada componente, ele pode ser considerado de forma individual como obra da carne. Em outras palavras, né, se você pratica qualquer uma dessas obras da carne, você já está na carnalidade. Você já está fazendo o que a carne preconiza, né? E você então está preso à carnalidade. Qualquer uma dessas, você não precisa praticar todas para ser classificado como alguém que está nas obras da carne. Apenas em praticar uma delas você já se classifica, porque as obras da carne estão no plural, tá vendo? Então, de fato, cada uma dessas aqui compõe esse grande grupo de obras da carne, né? Porque é um grande grupo extenso de muitas práticas erradas e muitas práticas fora, né, dos caminhos de Deus. Mas perceba aqui no versículo 22 que o fruto do Espírito está no singular. Em outras palavras, o fruto do Espírito é um só. Não são vários, né? É um só. O fruto está no singular, tá vendo? Então, cada parte aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, cada parte dessa aqui, né, até o final aqui do versículo 23,
Cada parte é como se fosse um gomo desse fruto. Uma parte dentro de um conjunto coeso, que é a ideia do grupo aqui, que é o fruto do Espírito, entendeu? Então, as obras da carne não é uma unidade coesa. As obras da carne, você tem aqui um agrupamento não coeso de várias ações que, mesmo isoladas, elas já são classificadas como obra de carne. Agora, o fruto do Espírito é um só. Ele é tão coeso, tão perfeitamente coeso, né, que se você deixar de produzir um desses frutos aqui, você não pode se considerar como alguém que tem completamente o fruto do Espírito. Porque como o fruto do Espírito é um só, ele fica incompleto se estiver faltando um desses gomos aqui. Percebe a diferença? É bem interessante você perceber o quanto as obras da carne têm esse valor individual maior, o que torna mais difícil a nossa vida, né? Porque só em praticar uma delas a gente já está contaminando o nosso corpo, contaminando a nossa mente, contaminando o nosso espírito, então desagradando a Deus. Porque cada ato desse aqui já é classificado um pecado inteiro. Já o fruto do Espírito Santo, você precisa se esforçar para ter todas essas características aqui, para que você possa considerar a possibilidade de você ter o fruto do Espírito completo na sua vida. Agora chegou a hora de a gente ver cada tópico desse aqui, tanto nas obras da carne, quanto também no fruto do Espírito, tá bom? Para isso eu vou mudar aqui para a versão Almeida, revista atualizada, com os códigos do original em grego, tá bom? Então, a gente vai ver aqui no original grego o que faz referência a cada prática dessa. Então, aqui, ó, as obras, né, em grego, ergon. Ergon é obra, trabalho, né, ocupação, serviço. Da carne, ó, carne em grego é sarx, que tem a ver com, nesse contexto aqui, tem a ver como origem natural ou física, ou mesmo carnalidade, né, no sentido de pecaminosidade, tá? Então, as obras do pecado, as obras da carne pecaminosa, são conhecidas, tá bom? São conhecidas de todos. E quais são elas? Ó, primeiro, prostituição. Em grego é a palavra porneia, tá? A palavra porneia, traduzida como prostituição aqui, ela diz respeito ao adultério, relação sexual ilícita. Temos aqui também até deturpações, né, nessa área sexual. Tudo entra com prostituição, tá bom? E entra como essa forma deturpada de você viver o adultério, fornicação, até a homossexualidade está aqui dentro, lesbianismo, relação sexual com animais, né, que é o bestialismo, enfim, né, tem todo tipo de perversão entra aqui nesse grande guarda-chuva de significados de porneia. E essa palavra grega porneia, você já deve ter percebido que deu origem à nossa língua portuguesa, né, ao termo em português, que tem a ver com pornografia ou algo simplesmente pornô, né, como nós falamos. Vem de porneia no grego, tá bom? E diz respeito a toda essa imoralidade sexual de um modo abrangente e mais completo, tá? Bom, além da prostituição, que é obra da carne, também obra da carne é a impureza, olha só, a impureza, a catarsia, tá bom? Em grego, que é a impureza seja física, seja moral, luxúria, impureza sexual, né? Enfim, impureza de um modo geral, tá? Até impureza espiritual, como os judeus acreditavam, né? Que faziam aquelas purificações, o batismo, as mikvê, que eram os banhos rituais de purificação, né? Para se purificar de impurezas espirituais. Bom, então, prostituição, você já viu, impureza, agora lascívia. Lascívia em grego, asergeia. Asergeia, né, significa luxúria desenfreada, ou seja, excesso nessa área de luxúria, licenciosidade. Lascívia é o pensamento impuro o tempo todo,
não é? Esse caráter ultrajante, a impudência, né, que, ou seja, é a classificação de você ser impuro, ou seja, é você de fato se dedicar à imoralidade da sua mente. Você não precisa apenas praticar a prostituição, mas se você tiver sempre pensamentos lascivos, pensamentos de desejo de prostituição, isso também é obra da carne, tá? Que Paulo está dizendo aqui. Próximo aqui, ó, idolatria. Eidololatreia, né, em grego. Eidololatreia tem a ver com a adoração a ídolos, porque eidolon é ídolos, né? Então, a adoração a deuses falsos, a idolatria propriamente. Aí entra aqui, ó, festas sacrificiais formais, celebrados para honrar falsos deuses, né, como era muito comum naquela época. Também tem a idolatria da cobiça, como a adoração a Mamon, e também no plural, os vícios provenientes da idolatria e peculiares a ela, tá bom? Então, a idolatria, de um modo geral, também é obra da carne, veja só, né? Feitiçarias, né? Fazer aquela mandiga lá contra alguém, ou até em favor de alguém, não importa, a feitiçaria é obra da carne, ó. A palavra grega é farmakeia, olha que interessante, né? Farmakeia, que tem a ver, né? Deu origem à nossa palavra portuguesa, farmácia. Farmaqueia, né? Porque tem a ver com feitiçaria, como se fazia, né, antigamente. Então, é o uso ou administração de drogas, envenenamento. E aqui, né, de um modo mais abrangente, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrada conexão com a idolatria e estimulada por ela, né? Nesse contexto aqui, a feitiçaria aqui tem a ver com a idolatria, até porque está próximo, né, da palavra idolatria, que é sinônimo também nesse contexto, tá bom? Não quer dizer que você não possa, é pecado tomar remédio que está comprado na farmácia. Não, não faça isso, né? Aqui tem um contexto específico de você estar praticando mesmo feitiçaria como está em língua portuguesa, né? Bom, a próxima obra da carne é a inimizade. A palavra grega é extra, né? Extra, que significa inimizade, ou então você também ser aquele que causa a inimizade de alguém. Então, inimizade, de um modo geral, né, esse ódio dessa inimizade contra pessoas, né, aqui é obra da carne também. Porfias, o que é uma porfia, né? Em grego, eris, é a contenda, a disputa, a discussão, né? É o cara que vive fazendo treta, o treteiro, né? O treteiro de internet, o treteiro de igreja, que vai para a Assembleia de Membros para ficar lá colocando as pessoas umas contra as outras, criar polêmica desnecessária, né? Esse aqui é o cara que se dedica à porfia. É o eris, né, em grego, que tem a ver com esse espírito de contenda o tempo todo. Ciúmes. Pessoa muito ciumenta, né? O ciúme é obra da carne, é grego, é zelos, né? Aqui tem a ver com zelo, ardor em abraçar, perseguir, defender algo, selo no interesse de alguém, né? Por uma pessoa ou coisa. Também pode ser classificado como fúria de indignação, zelo punitivo, rivalidade invejosa e contenciosa ou simplesmente ciúme, né? Nesse caso aqui, não é o zelo no sentido positivo, é claro. É o zelo no sentido negativo, né? Que é o ciúme mesmo, né? Você achar que é dono de alguém, você é dono de alguma coisa absoluto, o dono absoluto de alguma coisa ou de alguém, né? Esse ciúme aqui é obra da carne, é pecaminoso contra Deus. Iras também, né? Em grego, a palavra iras é tumos, né? Em grego, é tumos, né? No caso é porque o U no grego, né? O Y, ele tem o som como se fosse no francês, fazendo um piquinho, né? Então é tumos, mais ou menos assim, né? Que significa paixão. Essa ira aqui é a ira apaixonada, né? Aquela raiva, fúria, é a ira descontrolada, tá bom? É esse ardor de ira descontrolada. É obra da carne também. Discórdias, ó, discórdias. É grego eriteia, né?
Olha que legal, né? Propaganda eleitoral ou intriga por um ofício eleitoral, né? Ou seja, propaganda aqui traz a ideia de uma propaganda mentirosa, né? Você mente para poder criar uma discórdia, uma intriga e ganhar, né? Levar vantagem de alguma forma, né? Aparentemente, deixa eu ver aqui, aparentemente no Novo Testamento, uma distinção requerida é o desejo de colocar-se acima, um espírito partidário e faccioso que não desdenha a astúcia, né? Esse partidarismo, esse sectarismo, né? Que também existe nas igrejas evangélicas. É obra da carne, as discórdias. Dissensões, aqui ó, dissensões. Em grego é dicostasia, né? Dissensão, divisão, né? Que é sinônimo também de discórdia. Facções, facções em grego é aireses. Olha só, né? Aireses, que vem a nossa palavra portuguesa heresia, né? Aqui é facções, ou seja, acha pegar, capturar, atacando uma cidade, uma escolha, né? Heresia também significa uma escolha. Aquele que é escolhido também, ou um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, que é uma seita ou partido. É nesse sentido aqui do número 4, né? Então, a hereses tem a ver com seita, tem a ver com partido, com uma escolha que você faz se distanciando do geral, né? Do mais geral, do mais comum, para ficar escolhendo essa parte, né? Essa parte menor, e, portanto, você está atrofiando também a sua visão, você está deixando de escolher, de enxergar o todo para enxergar o particular, né? Isso é uma heresia. Invejas, a obra da carne também, ó, invejas. Em grego é tonos, né, no caso, que significa inveja, ou seja, algo motivado pela inveja mesmo, né? Você querer alguma coisa que é de outro. Bebedices, o povo, os pinguços aí, ó, o povo não tem nada a ver, né? No caso, beber aqui, encher a cara de álcool, né? Ficar cambaleando pelas ruas aí, né? De bêbado. Aqui, ó, em grego, mete, intoxicação, embriaguez, né? Porque sim, a embriaguez é uma intoxicação pelo álcool, entendeu? Você perde os sentidos por causa do álcool. Isso é obra da carne. Glutonarias, aqui em grego, é komos, que tem a ver com orgia, com farra. Então, entenda, glutonaria não é comer demais. Às vezes o cara comeu, é mais barrigudo, é mais corpulento e precisa de mais alimento, não é? Não que a gente não precise ter que se esforçar para uma dieta, né? Mas aí, nesse caso, eu sou fariseu, né? Eu digo para fazer, mas eu não consigo fazer muito. Mas aqui, ó, a palavra komos, em grego, né? Que deu origem para glutonaria, não é só comer demais, né? É mais do que isso, essa orgia envolve até sexualidade, envolve bebedeira, né? Essa farra de um modo mais generalizado, que como eram os bacanais na época romana, né? Que era especificamente como os carnavais, né? Aqui do Brasil, essa farra desenfreada com bebida, com mulheres ou com homens no caso também, né? Essa pouca vergonha que nós já conhecemos bem, né? Glutonaria aqui, portanto, significa isso, e não apenas comer demais, tá? Aqui eu já estou acabando com o argumento de muita gente aí que é adepto, né, dessa vida fitness. Não que esteja errado ser fitness, não é isso. Mas é errado você usar esse versículo bíblico aqui para condenar, para encher de mais culpa do que já tem aquele gordinho que precisa comer demais, tá bom? Então, gordos unidos jamais serão vencidos, tá bom? Guarda isso aí. Bom. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança,
não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, deixando bem claro aqui, cada ato desse aqui é já classificado obra da carne. E quem pratica a obra da carne não herdará o reino de Deus. Tá bom? Tem que se purificar de todas estas coisas. Muito bem. Versículo 22 aqui, ó. Mas o fruto do Espírito, fruto, em grego é karpos, tá bom? Karpos. É fruta, o fruto das árvores, Aí tem também esse sentido metafórico, que é o caso aqui do Espírito, Só para poder constar, Espírito em grego é pneuma, tá bom? Tem a ver com a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, o que é o fruto do Espírito, Que é uma união de todos esses gomos aqui para poder compor o fruto do Espírito de modo completo. Então, temos aqui a palavra amor, em grego, HP, amor fraterno de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência. Também, chamavam de HP os banquetes de amor, tá bom? É o amor, vivido de modo bem excelente. Mas não é propriamente amor divino apenas, A gente geralmente fala, inclusive eu já falei, que a HP é o amor divino. Não é amor de modo geral também, mas o amor é uma palavra que tem assim, um direcionamento, pode ter um direcionamento mais abrangente, mais completo, por isso aplicado a Deus, mas isso vai depender do contexto. Aqui, nesse contexto aqui, é amor de modo geral, tá? O amor ágape é aqui o amor de modo geral, nesse contexto, que é fruto do Espírito, tá ok? Alegria em grego é cara. Cara é alegria, que vem de caris também, que é graça, tá bom? É grego também. Então, cara, alegria, satisfação, tá bom? Muito bem. Outro como do fruto do Espírito é a paz, em grego, erene, tá bom? Paz, que é um estado de tranquilidade nacional. E se a mente de Paulo, ao escrever e usar a palavra erene no grego, se a mente dele como de fato é a mente hebraica, ele se refere à paz aqui como shalom, Ele escreveu em grego porque precisava escrever em grego para poder circular, mas a mente de Paulo era hebraica, então ele fala em paz, aqui ele fala em shalom, que é mais do que você viver em tranquilidade, muito mais do que isso. A paz aqui, na mentalidade hebraica, significa você ser próspero, você estar bem de saúde, você estar feliz emocionalmente, estar com a vida equilibrada na família, tem a vida familiar tudo ok, tudo tranquilo, vida na igreja também tudo ok, o seu trabalho está tudo de vento em popa, Essa é a ideia de shalom, é uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade geral, tá bom? E em perfeito equilíbrio, tá? Essa é a ideia de shalom. Longanimidade, em grego, é macrotimia,
né? Que é paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, tá bom? Então, aqui, longanimidade é você ser perseverante, é você ter paciência. Isso é uma virtude que faz parte desse grande fruto, que é o fruto do singular, né, do Espírito. Temos agora a benignidade. A benignidade em grego é Christotes. Christotes significa bondade moral, integridade. Então, ou seja, é a bondade praticada, né? A bondade colocada em prática. É a benignidade. A bondade propriamente, que em grego é akatosune, tá? Akatosune, que em grego, né, vem de agathos, que é bom, né? Agathos é bom em grego. Aliás, pastor Aderson, né, o nome da sua filha Agatha é o nome grego, que significa boa, no caso, né? Porque agathos é bom, que tem a ver com bondade, tá? No caso aqui, bondade, agathosune, integridade ou retidão de coração e vida, bondade e gentileza, tá bom? Fidelidade em grego significa, pistis, em grego, né? Fidelidade, pistis, também pode ser traduzido como fé. Então, pistis significa a convicção da verdade de algo, ou seja, fé. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com também as coisas divinas, não é? Então, fidelidade aqui tem a ver com a fé do homem, não é, dirigida ao próprio Deus. Também é parte do fruto do Espírito a mansidão. A palavra grega para mansidão é praotes, ou praiutes, né? É gentileza, bondade, humildade, tá bom? Lembra daquele profeta gentileza aqui no Rio de Janeiro, né, que dizia gentileza gera gentileza? Então, é o que ele quer dizer aqui, né? A palavra grega é praotes, tá bom? Ou seja, gentileza com bondade, humildade também, né? Essa mansidão, ok? Domínio próprio, por fim, domínio próprio em grego, ekrateia, tá vendo? Que é o autocontrole. Domínio próprio é o autocontrole, é virtude de alguém que domina a si próprio, domina os seus desejos e paixões, especialmente, dentro desse contexto aqui, domina os seus apetites sensuais. Domina a lascívia, né? Ou seja, se por um lado a obra da carne te leva a você não ter freios, né? Te leva a ter uma atitude de completa entrega às paixões da carne, aqui o fruto do Espírito te leva, com todas essas características aqui, a ter domínio próprio. Você se autodomina, você não está desenfreado. Você tem freios espirituais e morais que o Espírito Santo te dá e que você também se autocoloca, não é? O autodomínio, esse domínio próprio, ele é muito importante, porque falta domínio próprio no meio evangélico hoje em dia, não é? Há muitos que se dizem cristãos, mas não têm domínio próprio. Isso é importante, porque ele é fruto também, ele é um como do fruto do Espírito. Então, contra estas coisas, não há lei, ou seja, a lei aqui no sentido de condenação, não é? A lei que condena o pecado. Ou seja, não há condenação para aquele que está colocando em prática o fruto do Espírito, tá bom? Então, fizemos aqui a nossa análise bem detalhada da passagem bíblica, né, de Gálatas, capítulo 5. Lembra que na aula passada falamos em Gálatas também, só que falamos do capítulo 1, né? Hoje é o capítulo 5, tá bom? Muito bem. Voltando aqui para o nosso resumo, então. Agora que nós já sabemos pormenorizadamente, né, o que são aqui cada obra da carne e também cada como do fruto do Espírito, agora está vendo aqui, as obras da carne representam o quê? A natureza pecaminosa do ser humano. E nós já vimos aqui o que tudo isso aqui representa, né? Cada parte dessa, que é classificada como obra da carne, se você praticar apenas uma delas, você já está incluído naquele que produz a obra da carne. Mas aqui, o fruto do Espírito, ao contrário das obras da carne, o fruto do Espírito, que é um só,
manifesta o caráter de Cristo, produzido pelo Espírito Santo na vida do cristão. Então, olha só, as obras da carne é o produto natural do homem em sua natureza pecaminosa, tá? Então, pensa assim, o padeiro não faz pão? O açougueiro não prepara carne para você comprar? Então, o pecador, ele produz o quê? Pecado. É natural para o pecador produzir pecados, entendeu? Agora, o fruto do Espírito não é perfeitamente natural para o ser humano em estado de pecado. O natural para o ser humano pecador é produzir pecados. Agora, é natural para o Espírito Santo produzir o fruto do Espírito. Colocar em nós é externo a nós, entendeu? É uma força externa. Ou seja, para eu ter o fruto do Espírito, eu tenho que receber esse estímulo, essa força, esse poder externo do Espírito, porque se for depender da minha natureza pecaminosa, naturalmente, eu só vou produzir obra da carne. Cada uma delas, né? Vou colecionar obras da carne. Agora, se eu tenho a ação do Espírito Santo na minha vida, e eu tenho esse controle do Espírito Santo em mim, eu consigo, então, ter cada característica do próprio fruto do Espírito, que é uma produção espiritual feita por ele. Não é uma produção natural da minha carne pecaminosa, mas é uma produção natural do Espírito. E então, para mim, ele vem, né, como essa dádiva, como essa bênção, como esse presente de Deus para que eu possa, de fato, agradar a Deus, produzindo o fruto do Espírito Santo. Então, quanto mais eu mortificar a minha carne, que é no linguajar bíblico, né, significa que quanto mais eu estar negando os meus apetites, né, e alcançando o autocontrole, o amor, né, a bênção espiritual, tudo isso que eu vou estar fazendo, ou seja, vou apagando a carne na minha vida, eu vou apagando a influência carnal na minha vida, né, e passo a estar aberto às influências do Espírito Santo. Quanto mais eu fizer isso, tanto mais eu vou deixar de praticar as obras da carne e vou realmente dar espaço para o Espírito Santo produzir em mim o fruto, né, que é pertinente a ele próprio, que é o fruto do Espírito. É o fruto que pertence ao Espírito. E ele faz então, as bênçãos desse fruto nascerem dentro de mim. Cada característica dessa. E você não vai esquecer de nenhuma delas, né? Veja como está aqui, ó. O fruto do Espírito que você tem que dar liberdade ao Espírito Santo para fazer brotar em você. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tá bom? Tudo isso aqui, né, é obra do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, é o fruto do Espírito em nós. Então, se as obras da carne representam a natureza pecaminosa do homem, e é natural para a gente fazer isso, é estado de pecado, o fruto do Espírito manifesta o caráter de Cristo. Ele faz nascer em nós o caráter de Cristo, ou seja, todas as características que Cristo já teve, que Cristo é modelo para nós, é o Espírito Santo que faz nascer em nós o caráter de Cristo, através de cada parte do gomo do fruto do Espírito. Né? Cada parte ou gomo do fruto do Espírito. Tá bom? Portanto, é o Espírito Santo que produz em nós. Não é natural a nós estarmos produzindo o fruto do Espírito. Bom, o crente, então, precisa resistir às obras da carne e permitir que o Espírito produza o seu fruto dentro do crente, na vida do crente. Então, a gente tem aqui, ó, vamos voltar para o texto, a gente tem aqui, ó, vários aspectos que precisamos enfatizar em nossa vida. Amor, não é? O quanto de amor você tem dispensado para quem cerca você, para quem está perto de você. O quanto de alegria você também tem espalhado para as pessoas perto de você. O quanto você modela a paz, esse equilíbrio na sua vida, de um modo geral.
inclusive a paz emocional, espiritual, né? O quanto de paz, da paz de Deus você tem espelhado e tem distribuído para as pessoas. Longanimidade, né? O quanto você tem vencido de sua ansiedade para de fato ter um longo ânimo, ter uma paciência específica, né, para aguardar o agir de Deus. Entenda, longanimidade, uma paciência maior do que o normal, não é ser inativo, não é você deixar de tomar atitude na sua vida, não é isso. Não é essa passividade até errada, pecaminosa. Mas a longanimidade aqui é você esperar o tempo certo de maturação, de uma ideia, de uma ação, na própria ação do Espírito Santo na sua vida, né? Então, para você ver o trabalho do Espírito Santo se completar na sua vida, você vai precisar de longo ânimo, vai precisar de paciência, vai precisar de longanimidade. Vai precisar também de benignidade, que é a bondade em ação. Colocar em ação ações de bondade para os outros, né? Que é a chamada de benignidade. E também a bondade, ó, que é o ato da bondade nas suas intenções, né? Você tem a intenção boa. Então, se na benignidade eu pratico a bondade em si é a intenção boa na minha mente. Fé, né, ou fidelidade aqui, fidelidade a Deus, ou fé a Ele, é você se agarrar a Deus, esse é o conceito bíblico em hebraico da palavra fé, em hebraico é emuná, não é? É você se apegar solidamente a quem você confia, no caso aqui é Deus, né, as promessas de Deus também. Mansidão, quanto você tem tido de mansidão na sua vida? Ou será que você é nervosinho, nervosinha, e fica dando patada em todo mundo, né? Tem que aprender a ser manso. Tem que aprender com Jesus, né? Que é manso e humilde de coração. Por fim, temperança, domínio próprio. O quanto você tem sido temperante. Temperante aqui é dominar os seus impulsos naturais, né? Você não pode colocar a culpa das suas loucuras pessoais em alguém, a não ser em você mesmo, né? Porque você não teve a capacitação do Espírito para se autossegurar, né? Para você se autocontrolar. Esse autocontrole, essa temperança, ela é produzida pelo Espírito Santo. Ele vai fazer isso com você se você cada vez mais se entregar à ação dele na sua vida. É um compromisso. Não é só dizer que você acredita em Deus, que você ama Jesus, não é só dizer Jesus te ama, eu também, entendeu? É bem mais, aliás, é bem mais fundo do que isso. Então, temperança aqui tem a ver com você autocontrolar as loucuras da sua mente e do seu coração. Não confie no seu coração. A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Não dá para confiar no seu coração. Nem sempre aquilo que te faz feliz, de fato, faz Deus feliz. E servir a Deus, agradar a Deus, é prioritariamente fazer Deus feliz, em primeiro lugar. E se você faz Deus feliz com a sua vida, Deus também te faz feliz. Entendeu? Não é você se auto-fazer feliz, porque não existe lugar, na Bíblia, pelo menos, não existe lugar para autofelicidade. O que existe é a felicidade que Deus dá quando você primeiro faz Deus feliz com o tipo de vida que você tem. Entendeu? Temperança aqui tem a ver com esse valor de domínio próprio, que também é parte da felicidade humana. Tá? Então, olha só. O crente precisa, então, resistir às obras da carne e permitir que o Espírito Santo produza o seu fruto na sua própria vida. Quem persiste em praticar as obras da carne não herdará o reino de Deus, como a gente já viu aqui no versículo 21, mas é bom retomar para que não haja dúvida, né? Gálatas 5:21, aqui ele termina falando das invejas, homicídios, blá, 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 né? Acerca das quais, de antemão vos declaro, que também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Não há lugar no reino de Deus para quem pratica persistentemente, com compromisso, as obras da carne. Tá bom? Agora, no contrário disso, é que o fruto do Espírito, por sua vez, agrada a Deus e deve ser cultivado continuamente. Por quê? Porque isso vai fazer bem para a gente. Se eu primeiro agrado a Deus com a minha vida, Deus vai se agradar de mim e também vai me agradar, me dando as bênçãos que eu tanto preciso. Como o pai, né, que ama o seu filho e gosta de dar presente para o filho que agrada ao seu coração. É um relacionamento de amor, né, entre nós e o nosso Deus. Tá bom? Ficamos então por aqui. Pastor Aderson, palavra é sua. Quero dar bom dia a alguns irmãos que estão conosco, a Rosiane Mello, a Zilmar, a Nilce, a Sônia Vol, também está aí conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém. Isaías Barcelos também está conosco e outras pessoas que passaram por aqui, né? Tivemos um pico aí de 8 pessoas assistindo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E aí, alguns comentários. Eu vou começar de baixo para cima. Enquanto o irmão estava explicando lá a questão do fruto do Espírito, algumas explicações assim muito interessantes, né? Porque foge daquele comum que a gente tem ouvido aí, que aí o irmão foi mais a fundo, né? E aí a nossa irmã Rosilane faz o seguinte comentário: se formos vivificados pelo Espírito, por que ainda lutamos contra o pecado? A pergunta é excelente, né? Que a Rosilane Mello disse: se formos vivificados pelo Espírito, por que ainda lutamos contra o pecado? Porque ainda estamos nessa vivência carnal. A gente não foi liberto ainda da vida física carnal, né? Ou seja, a obra de salvação em nós, que é a obra da vivificação pelo Espírito Santo, ela já aconteceu. Se você já se converteu, você já está salvo em Cristo. A salvação já é sua e você, inclusive, já tem o penhor do Espírito. O penhor é a garantia espiritual de que você já está salvo. Então, você pode ter plena convicção de que você foi salvo. Agora, o problema é que nós, muitas vezes, por estarmos ainda sob a situação da carnalidade, né, na vida carnal, na nossa vida, a gente não permite, pelo processo de santificação, a gente não permite o senhorio do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, o domínio total de Deus pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, a gente não dá abertura para ele controlar completamente a nossa vida. Então, quanto mais eu fico nesse jogo, né, de separar ou segurar áreas da minha vida para não deixar Deus entrar e agir ali, quanto mais eu faço esse jogo, menos santificado eu fico. E quanto menos santificado, acontece o que Paulo disse, que eu vou apagando a ação do Espírito Santo na minha própria vida. Paulo disse, né, não extingais o Espírito. Extinguir é apagar a ação do Espírito na minha vida. Entendeu? Então, quanto mais vida carnal eu tenho, quanto mais eu fico preso a filmes, novelas, a práticas, né, imorais, agora a internet também, né, com pornografia direto, aí o povo acessa fácil e de graça a pornografia. Pornografia hoje ficou barata, né? E o povo acessa direto tudo isso, quanto mais eu me dedico a tudo isso, a manutenção do ódio, da raiva. E se você parar para pensar, o contrário do amor não é o ódio. O ódio é a paixão também. O ódio é a paixão negativa por alguém ou por alguma coisa. Entendeu? O ódio é uma paixão, é um apego exagerado por algo negativo, de modo negativo. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença, a distância, isso é o contrário do amor. Porque o amor é o apego, é o cuidado, é você considerar importante alguém ou alguma coisa, né? Então você ama e cuida. Quem ama, cuida. Lembra disso? Então o contrário do amor é a indiferença. Quando você não quer cuidar, quando você não tem nenhum tipo de interesse. A indiferença é o contrário do amor, e não propriamente o ódio.
Beleza? Diga aí, pastorada. Show. Interessante essa sua colocação. Deixa eu voltar aqui em tela. Eu até estava anotando aqui. Interessante essa sua colocação, né? Ela diz aqui que ela compreendeu e agradece aí, né, pela a resposta. Realmente é interessante. É algo que quando nós confessamos a Cristo Jesus, tem uma frase que nós confirmamos, né? Você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E aí eu costumo dizer, né? É muito mais fácil para as pessoas dizer que confessa, em atitudes práticas, vamos colocar dessa forma, dizer que confessa o Senhor, Deus como Salvador, do que propriamente como Senhor de sua vida, né? Porque confessar como Senhor de sua vida tem a ver com isso que o pastor Davidson comentou, né? O senhorio de Cristo presente. É isso mesmo, pastor Davidson? Isso aí, como o pastor Anderson disse mesmo, né? Quanto mais nos santificamos, mais tornamos Cristo Senhor da nossa vida. Então, quanto mais fazemos isso, mais agradamos a Deus, e quanto mais agradamos a Deus, mais Ele também se agrada de nós e nos dá respostas favoráveis a coisas que pedimos a Ele, entendeu? É tudo uma relação muito próxima, né? De um ato do outro. Joia. A nossa irmã Nilce Marques, ela também fez um comentário quando o irmão estava falando sobre glutonaria. E ela comenta o seguinte: coloca aí na tela aí, por gentileza, né, para a gente ver. Ah, show. Então, peraí. Isso, agora sim. Ela aprendeu que a glutonaria era exatamente comer demais. Como tem aprendido com esse estudo, né? isso aí. É verdade. Às vezes a gente acaba olhando só por um prisma, não é verdade? Que é só aquilo, quando na verdade não, é mais profundo, como nós vimos no dia de hoje. Tá bom? Algum irmão ou irmã quer ter alguma pergunta a mais? E aí, se nós não tivermos, nós vamos encerrar. E aí eu quero já fazer algumas considerações finais, antes de passar para o nosso querido reverendo Davidson. Queridos, estejam orando aí, né, pelo seu pastor, por nós, pelo pastor Davidson, né, que tão graciosamente se disponibiliza a estar conosco às quartas-feiras para nos ensinar, para que possamos aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Pedir também pela esposa dele, a Márcia, porque para ele estar aqui de manhã, às 7 horas da manhã, você sabe que a Márcia tem que, né, ser parceira, né, nessa questão, mas o café tem que sair 8 horas. Então, eu não posso também, né, ficar com ele durante muito tempo. Mas ore por ela. Assim como vocês oram pela crise, eu agradeço por isso, oram por mim, eu agradeço por isso, oram pela Agatha, eu agradeço por isso, orem pelo pastor Davidson, para que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a vida dele, ore pela Márcia, ore pelo ministério tão gracioso que ele exerce aí, né, para a honra e para a glória do nosso Deus. E a gente segue orando aqui por sua família, por você, tá bom? Eu vou pedir ao pastor Davidson para fazer as considerações finais e depois ora por nós, por gentileza, pastor Davidson. Então, aqui, é só para lembrar os irmãos, né, de modo mais rápido aqui, os livros, né? O livro Guardadas pelo Amor, dedicado para mulheres. As irmãs em Cristo vão ser muito abençoadas com esse livro aqui, né? Guardadas pelo Amor. Tem também o livro base dos nossos estudos, Vitória nos Desafios da Vida. Tem aqui também os Irmãos Gêmeos, né? Os comentários exegéticos totalmente baseados na língua hebraica original. O Salmo 23, que você já conhece bem, e o Salmo 91, que é lançamento esse mês, né? Então você pode, ser abençoado, comprar o combo aqui, os Irmãos Siameses, adquira-os por um preço especial e você vai ter muito conhecimento e vai conhecer o Salmo 23 e o Salmo 91 como você nunca viu antes, de modo muito especial, tá bom? Bom, vamos orar então, falar com Deus, agradecer ao Senhor, né, por essa bênção. Pai, nós agradecemos a Ti por estarmos estudando a Tua Palavra, pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Fala conosco, ó Pai, durante o dia de hoje,
nos livra de todo mal, nos abençoa. Nós assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Estava falando porque aqui eu cometi uma gafe, eu, sem querer, sentei em cima do meu óculos, então ele tá perneta. E aí, imagine como é que foi pregar no domingo passado. Eu toda hora aqui ajeitando o óculos e abaixava o óculos, e eu falei, ai meu Deus, me ajuda. Então, eu quero agradecer aí a vida de cada um dos nossos irmãos, estamos encerrando, retornaremos amanhã, se Deus a permitir, com a nossa Manhã com Deus. Eu quero te incentivar a seguir orando por nós e o pastor Davidson, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira ele estará de volta aí conosco para nos abrilhantar, nos fazer conhecer com mais profundidade as Escrituras Sagradas. Um beijo no coração de todos vocês. Shalom. Shalom, Deus abençoe. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.